Olá meus amigos, mais uma vez eu falarei sobre vasos de pneu e como eu prometi no último vídeo, eu ensinarei a vocês como executar a construção da estrutura para aquele vaso de pneu que eu ensinei vocês a montarem no último vídeo para o cultivo de pitaieiras. A pitaia, como nós sabemos, precisa de uma estaca na qual ela vai crescer, a qual servirá de escora e de tutoramento, e também no final para a formação da copa, conforme eu mostrei para vocês no vídeo específico sobre o cultivo de pitaias na minha casa na zona rural da cidade de Tutinga. Agora, do que nós precisaremos? Eu vou mostrar para vocês de novo o vaso, ou as partes do vaso desmontadas, um pneu aro 14 com perfil removido virado ao avesso, outro pneu aro 13 com perfil removido virado ao avesso, o aro que foi removido, um saco de linhagem. Isso para nós montarmos a parte inicial do vaso. E para a estrutura em que a pitaieira subirá, nós precisaremos de uma estaca de madeira, essa aqui é de eucalipto tratado, com 1,5 metro de altura, e 2 pedaços de madeira com o comprimento do diâmetro da parte inferior e outro com o comprimento da parte superior do nosso vaso. A diferença é pequena, mas existe. A medição você faz colocando a peça de madeira no próprio pneu, marcando e cortando com o serrote. Ela precisa se encaixar dessa maneira. Vocês vão entender por quê. Igualmente, a que será colocada na parte superior do vaso, medida no próprio pneu, para que ela equivalha ao diâmetro do pneu superior do nosso vaso, conforme vocês veem aqui. Essas duas peças é que vão permitir a fixação da estaca no nosso vaso. Primeiramente nós precisamos colocar o fundo no vaso. Vou repetir o processo que já foi ensinado no outro vídeo. Você vai pegar o perfil que você removeu de um dos vasos e colocá-lo dentro de um saco de linhagem. Feito isso, vocês vão dobrar o saco de linhagem sobre o perfil, deixando a dobra para cima e a parte lisa para baixo, considerando como lado de cima a parte superior do perfil do pneu. E você o encaixará dentro do pneu que compõe a parte inferior do vaso. Ele então agora tem um fundo. Esse fundo vai permitir, como eu disse no último vídeo, que a água passe depois de fazer a irrigação do solo dentro do pneu, dentro do vaso, sem que haja remoção do solo que está dentro do nosso pneu. Uma forma simples de fazer um fundo, muito prática. Esse vaso, é claro, para ser removido precisará de um cuidado especial, mas é possível mesmo com esse tipo de fundo. Agora, nós vamos executar a construção da nossa estrutura que suportará a pitaia. Primeiramente, nós vamos precisar de perfurar o topo da estaca. Como essas estacas de eucalipto são cônicas, como qualquer estaca de madeira natural, sem ser tratada, sem ser modificada através de ferramentas de serraria, nós vamos pegar a ponta mais fina e usá-la como topo. No topo da estrutura eu preciso fazer 2 furos perpendiculares, ou seja, formando entre si um ângulo de 90 graus, um abaixo do outro. Então vamos à primeira furação.
Fiz o primeiro furo. Aproximadamente um dedo abaixo desse furo, eu farei outro perpendicular a ele. Nós não podemos errar aqui, porque não podemos permitir que um vergalhão que nós colocaremos aqui se encontre com o outro. Então, um pouco abaixo dele, eu farei o outro furo. No olhômetro mesmo. Então, vamos furar mais uma vez. Fizemos o segundo furo. O que é que vai definir a espessura do furo? Qual broca você usará? O vergalhão que você colocará. Esse vergalhão foi o que eu escolhi. Cortei dois pedaços de 50 centímetros. E o objetivo é, depois que a estaca estiver presa ao pneu, é colocá-los desta forma, formando duas linhas perpendiculares entre si, ou um ângulo de 90 graus entre eles, conforme nós vemos aqui. Então, só para definir que a broca deverá ser proporcional à bitola do vergalhão que você escolher. Este aqui é mais que suficiente. Pode ser usado também o de 3/8. Esse aqui é um pouco menor do que o de 3/8. Feito isso, nós agora passaremos para a fixação da estaca ao nosso vaso. Primeiramente, nós vamos pegar a peça que corresponde à parte que fixará a estaca à parte inferior do vaso. Vamos centralizar a nossa estaca para definir a altura em que ela ficará posicionada. E nós iremos pregá-la neste ponto. Definido o ponto, você pode riscar com uma caneta ou algo assim para servir de referência para você. Retira. E agora nós vamos pregar a peça ao seu lugar. Conforme vocês podem ver, eu já havia feito previamente a marcação com caneta, para que você não corra o risco de errar. Marquei também com caneta o ponto central da peça que eu irei fixar. O risco está um pouco escuro, mas eu o fiz no meio certo da estaca ou da travessa. E agora eu vou posicionar entre os dois riscos que eu fiz e vou bater aqui um prego. Esse prego usado, por causa da espessura da madeira que eu escolhi, é o 1936. Vamos bater o prego, estando a peça posicionada. É importante que você centralize bem, porque é isso que vai permitir que você consiga a centralização da sua estaca. Trabalhar com peças cilíndricas sem um ponto para prendê-las é um pouco difícil, mas é possível. Uma madeira macia, ela vai aceitar facilmente a entrada do prego. No meio, entre as linhas, fazendo pequenas correções para garantir que fique bem posicionado. E está firme. Feito isso, nós colocaremos a nossa peça de madeira no seu devido lugar. E agora nós vamos usar dois pregos para poder fixá-la ao pneu de baixo, que é a parte inferior do nosso vaso. Vou escorar aqui com o meu próprio corpo para mostrar para vocês que é algo que dá para fazer até sozinho. Se você tiver alguém que te ajude, ótimo. Então,
Fixamos um lado. Vamos fazer a mesma coisa com o lado posterior. Observando sempre que a estaca esteja centralizada. Isso é importante. Porque senão seu vaso tenderá a pender para um lado. Deixa eu firmar melhor esse vaso aqui. Vamos bater. Vejam, a nossa estaca já está posicionada. Agora nós vamos encaixar a parte de cima do vaso, passando pelo topo da estaca. Vamos fazer aquele encaixe. Esse aqui está encaixando com relativa facilidade. Alguns vão oferecer mais dificuldade, como vocês verão quando tentarem executar. E vamos dar uma conferida aqui no alinhamento do pneu, para ver se ele não ficou mais afundado de um lado que do outro. Aqui abaixou um pouco demais. Vocês podem ver que é algo muito simples de ser feito. Estamos com o nosso pneu bem posicionado. Vejam só que ele já está tomando cara de vaso para a pitaeira. Agora nós colocaremos a travessa superior. Nós vamos encaixá-la. Vejam só. A que está lá dentro, com relação ao que nós vamos colocar na parte superior do vaso, precisa ficar no ângulo perpendicular ao da que está na parte inferior do nosso vaso. Um pouco mais acima dela, permitindo o travamento da nossa estaca. Então, agora eu vou pregá-la de um lado. Depois repetimos o processo do outro lado. Encostando o prego na madeira, conferindo, vamos bater o prego. Feito isso, nós vamos dar uma conferida no prumo da nossa estaca. Ela está bem em pé, formando um ângulo de 90 graus em relação ao solo. Nós vamos bater o último prego que vai travar a estaca, a travessa superior na nossa estaca.
Agora nós temos a estrutura principal. Ela tem firmeza suficiente para sustentar a nossa pitaeira. Lembrando que nós vamos colocar 90 litros de substrato ali envolvendo terra, areia, adubo. Isso vai dar muita firmeza para o nosso vaso. Agora nós montaremos o topo da nossa estrutura. Nós colocaremos nos furos que nós já fizemos previamente um vergalhão e o outro vergalhão. Eles têm 50 centímetros de comprimento. Por quê? Em média, esses pneus lá, 13, 14, tem 50 centímetros de diâmetro. Agora, eu vou assentar no topo da estrutura o meu aro de pneu. A furação acabou ficando um pouco torta, mas para embelezar um pouco mais, a gente força o vergalhão para cima. E aí ele vai ajustar a altura do nosso pneu. Você pode colocar com essa banda arredondada para cima ou para baixo. Eu prefiro assim, porque eu acho que fica esteticamente melhor. Então, para fixar o pneu no aro, nós vamos fazer 2 furos laterais, usando mais uma vez a nossa faquinha. Eu digo 2 furos laterais em relação aos lados do vergalhão, né? Feito isso, nós vamos pegar um pedaço de arame, que já está aqui preparado, e nós o colocaremos aqui. E ele vai garantir que o meu aro de pneu não se solte do vergalhão. Coloquei ele o mais próximo possível da extremidade do vergalhão e vamos enrolar o arame. Esse arame aqui é de alumínio. Eu tirei de um cabo de alumínio, desenrolei desse cabo de alumínio esse fio de arame. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa eu vir para um lugar aqui um pouco mais iluminado, porque a noite chegou e a luz do sol se foi. Nós então colocaremos mais um fio de arame em cada ponta. Vamos encontrar a ponta, fazer os furos ao lado dela. Vamos colocar mais um fio de arame para fazer o prendimento do nosso aro de pneu ao topo da nossa estrutura para pitaeiras. Ok. Passamos as 2 pontas. Vamos agora. Como esse arame é macio, eu consigo fazer com a mão. Se for um arame mais rígido, como acontece com os arames de aço, você vai usar um alicate. Vamos fazer a mesma coisa nas outras 2 extremidades. Mais um furo. Faça o furo maior, bem maior do que o arame, e você vai ter menos resistência na hora de passar o arame nesse furo preparado. Então, enfio uma ponta, dobro, enfio a outra ponta com as 2 pontas embaixo,
vou enrolar novamente. E agora vamos fazer a última ponta. Repetindo esse processo então 4 vezes. Fiz a perfuração, outra perfuração. Vocês podem notar que o pneu é um material macio, fácil de se trabalhar. Ele não oferece muita resistência a objetos pontiagudos, cortantes, como facas, canivetes, estiletes. Isso permite que a gente consiga trabalhá-lo com uma certa facilidade. Feito isso, apesar de eu ter errado aqui na furação, uma coisa que vocês podem melhorar, a estrutura fica mais bonita se ficar devidamente nivelada, né? Está pronto o nosso vaso com estrutura para se plantar uma pitaieira. Ele tem 1,5 m, a estrutura tem 1,5 m de altura. A pitaieira será conduzida ao longo dessa estaca, por dentro do aro do pneu, e a copa dela se formará aqui no topo. E você pode melhorar, é claro, a questão do nivelamento. Eu gosto das coisas bonitas, sei que vocês também preferem assim, e é algo que pode ser melhorado depois entortando os vergalhões, já que eu errei na furação levemente, acabando ficando um pouco inclinada. É isso. O próximo vídeo, ou no próximo vídeo, eu mostrarei para vocês como preparar o solo para a plantação da pitaia, também para a plantação do maracujazeiro, que será plantado num vaso semelhante a este da pitaieira, mas sem a estrutura que é necessária para a pitaieira. Fica a sugestão, se vocês quiserem fortalecer ainda mais a estrutura do vaso, no caso da pitaieira isso pode ajudar, coloquem rebites na borda de junção de um pneu com o outro, 4 seriam suficientes, mas também é algo dispensável, porque as travessas que estão presas na estaca estão pregadas em pneus, uma no pneu superior e outra no pneu inferior. Então já está devidamente travado. Eu posso levantar, movimentar, sem nenhum receio de que ela vá cair. Fica a dica. Muito obrigado por sua atenção. Dê o seu like, inscreva-se. Aquele abraço.